E aí pessoal, da hora legal? Sou Gustavo Stack, esse aqui é meu canal. Estamos aqui na rua mesmo para falar de um assunto breve, de um assunto rápido, mas de um assunto que tá em alta aí. ChatGPT, estilo Estúdio Ghibli e a ética, ou a falta dela, por trás dessa tecnologia. Gostei desse corte aqui da câmera, hein? Ficou massa. Fotografia. Bom, se você não tava numa caverna nas últimas semanas aí, desde o dia 25 de março, que foi quando o ChatGPT atualizou-se para uma nova versão. Se você não estava numa caverna nessas últimas semanas aí, usou as redes sociais, você provavelmente viu a galera recriando fotos suas, fotos aleatórias, fotos de memes, a partir do estilo dos estúdios Ghibli. Tem diversas problemáticas que está sendo debatida por conta desse tema, por conta dessa utilização sem restrições de um estilo, de uma propriedade intelectual de um estúdio, tá ligado? E como o uso dessa ferramenta, o acesso dessa ferramenta pode ser prejudicial para os artistas, principalmente digitais, a curto, médio e a longo prazo. Mas essas discussões têm diversas camadas, além da principal delas, que é tipo a banalização e a ameaça do mercado de trabalho para com os ilustradores de verdade, tá ligado? É ofensivo para eles e também é arriscado pro meio, tá ligado? Muita gente aí que poderia estar comprando um trabalho de um artista, vê nessa ferramenta artificial um atalho para o resultado que ele quer com alguma ilustração que ele não sabe produzir e que ele também não quer contratar, tá ligado? Então, ChatGPT neles, né? Pensa essa galera. Tem toda essa problemática, tá ligado? Do princípio da arte, do princípio do artista humano, e isso tá sendo, de certa forma, banalizado, artificializado, né? Plastificado. E a gente entra nessa questão de arte sendo feita por robô, roubando o espaço de artistas de verdade, tá ligado? Só que tá rolando um comportamento muito errôneo, mano, de muitos da comunidade artística, muitos que acham errado esse uso banalizado da tecnologia, da palavra arte, sobre o que tá sendo criado pelo ChatGPT. A galera tá crucificando, atingindo, penalizando, ofendendo quem tá usando essa ferramenta pra fazer uma fotinha sua com seu vô, com seu cachorro, com a sua esposa, tá ligado? Um cara lá que trabalha o dia inteiro, chega na sua casa, abre sua rede social e vê uma trend de inteligência artificial. E aí o cara pensa, pô, vou participar, né? Tudo o brother tá fazendo, vou fazer também. E aí a galera quer crucificar esse mano. Só que ele é só mais uma vítima da ferramenta, mano. A ferramenta é atrativa aos olhos, é fofinho o resultado que ela traz com as suas fotos reais. Mas não é ele o responsável por isso, mano. É tipo você ser contra o comércio de drogas, você ser contra as drogas e você penalizar o cracudo, mano, o usuário. Eles são só usuários de uma ferramenta que quem tem responsabilidade sobre ela são as big techs, são as cabeças grandes, tá ligado? São os donos dessa tecnologia. Eles têm que ser responsabilizados por essa ferramenta estar sendo acessível e sendo acessada, utilizada de forma errada. Tanto que eu acho que super lotou o ChatGPT, né? Através desse comando, e eles bloquearam o comando do Estúdio Ghibli e similares dentro da plataforma. Mas aí por que é errado, né? Por que é errado? Porque eu tô falando, porque eu sou artista, porque eu desenho? Não, mano, não só por isso. O próprio Miyazaki, ele tem um vídeo dele rodando muito aí, que a galera tá recompartilhando como se fosse ele falando dessa trend, mas na real ele tá falando de outra coisa relacionada à inteligência artificial, que foi, acho que em 2016, quando uns jovens apresentaram um projeto para ele que ajudava a animar a partir de inteligência artificial. O Miyazaki teve total repulsa por essa tecnologia, falou que aquilo era grotesco, assustador e sem alma, aquilo não era humano, aquilo era uma ofensa à humanidade, algo assim que ele falou, tá ligado? Não lembro direito, mas se eu tiver paciência eu vou botar a frase dele aqui. O problema, mano, maior de todos, ao meu ver, sobre inteligência artificial e sobre você usar uma tecnologia para reproduzir uma peça, um estilo de um artista, primeiramente é a monetização. Ninguém do Estúdio Ghibli, nem nenhum artista que tenha suas artes como referencial para nutrir e ensinar a inteligência artificial a reproduzir algo parecido com aquilo, tá recebendo por isso, tá ligado? Então já começa aí. Além de você usar sem autorização e consentimento dos artistas, o ChatGPT não tá nem um pouco preocupado em monetizar esses artistas por usar a arte deles como referência, tá ligado? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é ética. O próprio Miyazaki falou que abomina esse tipo de tecnologia, então com certeza ele não tá feliz em ver o seu estilo de desenho, o estilo que ele aplica às suas criações no Estúdio Ghibli,
sendo utilizada demasiadamente sem a sua autorização. Então você já está infringindo um princípio ético que é da particularidade do artista. E outro princípio ético que é o da cópia, o do roubo de propriedade intelectual, plágio, tá ligado? É isso que essas obras estão fazendo. Eles não estão criando a mesma imagem, do mesmo filme, etc e tal, do mesmo personagem, mas eles estão recriando a propriedade intelectual do artista. E aí é um momento onde todo mundo deveria ficar um pouquinho com o pé atrás, porque ninguém que está investindo nessas tecnologias estão colocando como prioridade o desenvolvimento ético da inteligência artificial. A inteligência artificial já não tem a nossa bagagem sociocultural, a nossa bagagem filosófica, pessoal, de convivência entre seres humanos e lugares diferentes, que fazem a arte existir a partir de um sentimento e um contexto humano. A inteligência artificial já não tem isso, já não tem sentimento em nada que ela faz. Só que além de não ter sentimento, que já é assustador, não tem ética nenhuma, mano. A inteligência artificial vai cumprir com qualquer ordem dela baseado nos princípios éticos de um robô. Em 2023, testando uma inteligência artificial, a inteligência artificial mentiu para chegar no objetivo que foi proposto a ela. Então cabe a essa galera que está desenvolvendo ensinar esses princípios éticos do que pode e o que não pode dentro do consenso ético humano, que não pode ser feito. Não pode usar a arte dos outros e fingir que não tem problema, sem autorização de ninguém, tá ligado? Só que isso não é culpa de um robô chamado ChatGPT-4, tá ligado? Isso é culpa dos seus desenvolvedores que não estão preocupados em ensinar ética para esses robôs. Então eles vão plagiar mesmo, porque tudo que tá aí é referência para eles. A IA tá copiando a autenticidade, o traço, a originalidade que foi feita através de uma obra humana, que o Miyazaki e toda a sua equipe tinham seus contextos socioculturais pessoais para transformar aquilo em arte, para transformar aquilo em algo autêntico. Assim como todos os seres humanos que produziram artes até hoje, eles tinham seus próprios contextos para criar aquilo. Então por isso que existe o termo propriedade intelectual, porque a arte saiu do seu intelecto e do seu referencial, da sua mente, da sua cabeça e da sua criatividade. A IA não tem isso. A IA copia, reproduz, entendeu? Ela não aprende na prática, ela aprende na teoria e reproduz tudo que ela vê e consome, tá ligado? Sem carga emocional, sem carga sociocultural, sem nada disso. E muita gente defende os argumentos como, pô, um dia existiu vela, hoje existem as lâmpadas. Um dia existiu a câmera analógica, putz, esqueci o nome daquela câmera antiga. Enfim, existiu uma tecnologia antiga para ela ser renovada hoje. Só que, mano, não é isso que tá acontecendo, não é uma tecnologia sendo renovada. É uma tecnologia que substitui processos. Para muitas pessoas em muitas áreas de trabalho, é muito benéfico uma IA que otimiza o processo, tá ligado? Só que vai chegar num nível, mano, que a inteligência artificial vai ser o produto de consumo, não uma otimização de processo. Hoje você pode otimizar um processo, sei lá, de uma criação de um vídeo, com a IA te ajudando a criar um roteiro, com uma planilha, com a IA te dando os códigos. Assim como um diretor pode criar o seu storyboard com prompts, talvez, tá ligado? Aí hoje ele tá eliminando um designer, um artista conceitual do seu processo de criação. Só que daqui a um tempo vai ser a própria Paramount, a própria Warner, a própria Disney, a própria DreamWorks digitando prompts, escrevendo o roteiro inteiro, animando o filme inteiro através de inteligência artificial, porque isso vai economizar custo. Então eu acredito, infelizmente, que futuramente vai existir um mercado, mano, de consumo de entretenimento baseado em inteligência artificial, baseado no que tem dado certo na indústria. A inteligência artificial vai reproduzir algo similar àquilo. E infelizmente, mano, os detentores do capital vão decidir o quanto de investimento vai ter nessa arte. Então não é que o mercado de arte autoral, de arte humana, vai acabar, tá ligado? Mas os detentores do capital vão decidir no que eles vão investir ou deixar de investir. Então se você começar a consumir muito mais arte de inteligência artificial e ver muito menos arte de gente na indústria, é porque otimiza o processo, mano. E esses debates estão acontecendo no mundo online, mas eu não sei se estão acontecendo lá, dentro das big techs, tá ligado? Sobre éticas profissional, sobre ética humana, sobre o princípio do original e do plágio. A máquina não tem o mesmo entendimento que nós temos, tá ligado? Sobre essas coisas. Você precisa instruir ele a ter os mesmos princípios que nós temos, pra aí ele respeitar nós como nós nos respeitamos, tá ligado? Isso é a ponta do iceberg, porque, mano, vai muito mais a fundo. Tem gente falando que, tipo, se você é de esquerda e usa inteligência artificial, você tá ajudando, de certa forma tá mesmo, tá incentivando as big techs a continuarem com esse serviço que sabota
toda uma área ali, todo um mercado de ilustração de pessoas que vivem dessa renda e desse trabalho, tá ligado? Também tem o princípio de que a IA utiliza litros e litros de água e de eletricidade para manter todos aqueles geradores funcionando, porque o ChatGPT é um puta de um robô gigantesco para estar funcionando. Então, com certeza, esses acessos exigiram muito mais do HD dele, esses milhões de acessos, tá ligado? Mas, no resumo, eu queria só compartilhar um pouco da minha ideia sobre meus receios e meus pontos em relação a essa febre aí de Estúdio Ghibli, inteligência artificial e princípios éticos. Muito obrigado sempre ao Maurício, que também traz uma opinião muito forte, que influencia muito a enxergar a inteligência artificial a partir de olhares além do meu, a partir de um olhar artístico mesmo, de um profissional da área. E no resumo é isso aí. Não sou nenhum especialista no assunto, mas sou um profissional de design, já fiz alguns freelas de ilustração e queria trazer aqui o meu ponto de vista sobre o assunto só. Se você se sentir à vontade para comentar, discorrer sobre aí, vamos fazer isso junto aí nos comentários, que isso agrega pra caralho. Deixa o like, se inscreve no canal e marcha!